Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de aquecimento aqui da manhã, aquecimento para a jornada do zero ao realismo. Henrique, o que é a jornada do zero ao realismo? Eu explico para você, é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para você os principais passos para você fazer desenhos realistas incríveis, que impressionam, do absoluto zero, mesmo que você não tenha dom, independente da sua idade. Eu vou mostrar as principais técnicas, os principais passos que eu e os meus alunos seguem para conseguir ter realismo nos desenhos. Então isso aqui está sendo um aquecimento para a gente chegar na jornada do zero ao realismo. Vão ser 3 aulas profundas na semana do evento da jornada do zero ao realismo. São 3 aulas profundas, densas, com todo o conteúdo, conhecimento que eu vou passar para vocês. Vai ser uma aula na segunda-feira, uma na quarta e uma na sexta. É um único conteúdo que eu divido em 3 aulas para poder passar para você tudo. Todas as 3 aulas extremamente importantes, Todas fazem parte de um quebra-cabeça, principalmente a de sexta-feira. Então é importantíssimo você comparecer na jornada do zero ao realismo. Se você tem esse sonho de fazer desenhos realistas realmente que impressionam, de repente você está começando agora, está no total zero, de repente você já até desenha, mas não está satisfeito com os resultados que você tem. Esse evento aqui é totalmente desenhado para você. Então é muito importante você se inscrever na jornada do zero ao realismo. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você que ainda não se inscreveu, é bem simples. Você clica, coloca seu nome, seu e-mail, você vai se inscrever de forma gratuita, vai receber todos os avisos pelo e-mail. Você vai ser direcionado também para entrar no grupo de WhatsApp. É muito importante você também entrar no grupo para você receber todos os recados, para você não perder, porque tudo isso passa, passageiro, tem data, hora, tudo bonitinho, e depois você acaba perdendo se você não se inscreve nem entra no grupo de WhatsApp. E qual o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é os 3 passos para fazer desenhos realistas incríveis. A aula A, que foi na segunda-feira, anteontem, 9h30 da manhã, a gente falou sobre 3 viradas de chave do realismo. Foi um conteúdo denso, bem poderoso, As pessoas que já participaram, já se comprometeram, já começaram a adquirir esse conhecimento. Hoje a gente vai continuando. Lembrando que a gente está tendo 2 tipos de aquecimento. A gente está tendo esse aquecimento pela parte da manhã, que é 9h30 da manhã, que são 3 vezes na semana. E a gente também está aquecendo à noite. E à noite é todos os dias, às 8 horas da noite. De segunda a sexta-feira, a gente também está fazendo aquecimento. Então hoje à noite eu tenho um encontro com você aqui no canal do YouTube, mais uma aula de aquecimento, e aqui pela manhã vão ser 6 aulas ao todo. A gente já teve uma na segunda, hoje quarta, sexta-feira a gente tem mais uma, e no mais, para não te confundir mais, eu vou explicando com calma os temas das aulas e como que vai funcionar. E aí você pode perguntar, mas qual a diferença, Henrique? Qual a diferença de eu participar aqui do aquecimento, qual a diferença desse aquecimento para o evento em si, para a jornada do zero ao realismo? Imagine que é como um jogo, eu sempre falo isso. Eu pergunto para você, quem entra mais preparado em um jogo? Aquele que aquece, aquele time que aqueceu, vamos usar de exemplo o futebol, ou aquele que entra de qualquer forma? Então, sem dúvida nenhuma, quem aquece entra mais preparado. E aqui está sendo a mesma coisa, um aquecimento para te deixar mais preparado para o evento principal, que é a jornada do zero ao realismo. Você se comprometendo, participando do evento, você já vai ter muito conhecimento, você já vai estar preparado, você vai chegar muito mais preparado na jornada e você vai ter mais resultado durante a semana do evento, sem dúvida nenhuma. Então o conteúdo já é poderoso, já é denso, já é top na semana do evento, só que você se preparando aqui nas aulas de aquecimento, cara, você chega a 100%, você tem todo o 100% de aproveitamento que você pode ter. Você tira todas as suas dúvidas, aqui durante o aquecimento, qualquer dúvida que você tem, a gente já vai se desafiando, tendo aula prática, tendo a teoria. Então é uma bagagem, é um conhecimento mesmo, bem denso. Então essa é a importância de você participar do aquecimento. Lembrando que é o aquecimento. A coisa mais importante é o quê? O jogo, é o evento, é a jornada do zero ao realismo. Não adianta você só comparecer no aquecimento e perder o jogo, e não comparecer no jogo. Então se programe, coloque na sua agenda para você não perder a jornada, certo? E você que quer ir longe, você vai acompanhado, Quer ir longe, vai acompanhado. Por isso que eu falo para você, convida mais pessoas. Não fique com conhecimento só para você. Convide mais alguém que você sabe que merece, que quer esse conhecimento também. Se você tem Instagram, convide, faz um stories,
convida mandando mensagem para as pessoas ou alguma outra rede social, né, manda no grupo, convida as pessoas, convide pelo menos 5 pessoas. Se você fizer isso, você vai estar compartilhando esse conhecimento, você vai estar indo mais longe, quem quer ir longe vai acompanhado. Por esse motivo também a gente vai ter a comunidade exclusiva no Facebook, que é a comunidade focada no evento, na jornada do zero ao realismo. Ali a gente vai estar reunido, né? Pessoas que estão buscando mesmo que você, né? Você não vai se sentir sozinho, por isso que é legal você convidar mais pessoas para a gente se reunir nesse grupo, né? É para a semana do evento, porém eu gosto de liberar até antes, né? Quando já tiver liberado, já vai ter o link aqui especificado para você participar dessa comunidade no Facebook, tá? Comunidade do evento, comunidade gratuita. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas também, você vai interagir, a gente vai bater papo, né? Eu vou estar sempre por lá também, você vai participar dos desafios, tanto aqui do aquecimento que a gente vai desenhar junto, como na semana da jornada do zero ao realismo, principalmente, tá? Que vai ter os desafios práticos também para você colocar na comunidade. Então vamos se reunir mesmo, vamos se juntar, né? Se eu puder pedir uma colaboração para você é essa, curte essa videoaula para o YouTube entender a relevância desse conteúdo, entregar para mais pessoas, compartilha, né? E convide mais pessoas, tá certo? Então antes de começar a aula de hoje, eu quero que você coloque aqui no chat, eu vou estar sempre ao vivo aqui no chat, coloca seu nome, né, para a gente se conhecer melhor, de que cidade que você fala, toda sacada que você tiver, né, eu falo para você, anota, é muito importante você anotar toda sacada que você tem. Quando você anota, comprovado cientificamente, a sua assimilação, a sua compreensão daquilo que você está ouvindo, que você está aprendendo é muito maior. Né? Não é à toa que as pessoas que mais se destacam, seja meus alunos que implementam o método, seja qualquer pessoa que realmente se destaca, são as pessoas mais atentas, são as pessoas que mais prestam atenção naquilo que está sendo mostrado, falado. E aí eu te convido a ter essa atenção. Né? Busca um lugar silencioso, você vai participar aqui do aquecimento, você vai participar da jornada, então converse com a sua família, fala que você está em momento aula, né? Você está buscando o seu aprimoramento, o seu crescimento, né? Para o seu bem. Então busca um lugar calmo, silencioso, para você se concentrar, ouça no fone, se possível, né? Se você puder ver da TV ou do computador, assistir às aulas, melhor ainda, né? A experiência vai ser ainda maior do que no celular, e assim você vai evitando qualquer tipo de distração que você sabe que você vai acabar se arrependendo, porque vai roubar a compreensão e o conhecimento que você podia ter, aliás, que você vai ter, quando você se compromete, quando você foca, né? Quando você tem atenção. E aí, para honrar, né? Para honrar você que está aqui no horário do aquecimento, no horário da aula, assim como eu já fiz na primeira, vou continuar fazendo, eu vou liberar, para honrar você que está comprometido aqui, eu vou liberar o material em PDF dessa aula, tá? Um material bem rico, por escrito, que vai complementar tudo que você está entendendo e está compreendendo na aula, né? Para você guardar junto. Então esse material, por que é para honrar você que está comprometido no horário da aula? Porque eu libero, ele é protegido com uma senha, eu vou falar durante a aula essa senha, e ele só fica liberado, tá? Aqui no aquecimento da manhã, ele só vai ficar liberado até as 2 horas da tarde. Depois, no aquecimento da noite, eu falo, é outro horário, é outro material, é outro horário, outra aula. Mas aqui, esse material de hoje, por exemplo, ele fica até 2 horas da tarde liberado. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Presta atenção, o link vai estar na descrição desse vídeo, você vai clicar e baixar. Você pode baixar até 2 da tarde, depois desaparece, né? Vira fumaça, esse material some. Por quê? Porque é uma forma de honrar o seu comprometimento que está aqui, comparecendo na aula. E por que eu faço isso? Né? Por que tem o horário e tudo? Para honrar, né? Para honrar você que está aqui comprometido no horário da aula. Você está se comprometendo não comigo, mas com você mesmo. Né? Então eu já vejo isso em você. O seu comprometimento já mostra o resultado que você vai ter. Então é uma forma de honrar também você, né? Que as pessoas mais dedicadas são as que mais prestam atenção, se comprometem, e sem dúvida você vai ter muito resultado. E eu me sinto na obrigação de te presentear, né, honrar o seu comprometimento liberando esse material. E aí tem o horário, até 2 da tarde. Então vamos lá. Né? Se você está cheio de energia, como eu falo, assim como eu também estou, para poder passar esse conteúdo, todos esses conhecimentos para você, escreve aqui, né, se compromete, coloca assim, estou comprometido. Se você está cheio de energia, se você está comprometido, realmente
em realizar o seu sonho de fazer desenhos realmente incríveis, realistas, de você subir esse nível, você que está no zero, está descobrindo agora o realismo, você tem esse sonho de fazer desenhos realistas, realmente que vão impressionar, se tornar o grande artista do realismo que você quer se tornar, eu quero que você firme esse acordo consigo mesmo, tá? Se você está comprometido e preparado, escreve aqui, estou comprometido. E agora, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, tá? 3 passos para você fazer desenhos realistas incríveis. Eu quero começar com o primeiro passo, que é você desenvolver a sua percepção. Eu quero falar mais um pouco disso. Foi falado, né, já na aula A, na aula de segunda-feira. A gente falou sobre percepção de tonalidade, né, que é uma das partes, né, no quesito percepção, que é importante você conhecer, que é importante você saber. E o primeiro grande passo é você desenvolver essa percepção, né? Porque o que é uma percepção que eu chamo de percepção realista, que você vai conseguir fazer um bom desenho, e o que é uma percepção simples? Uma percepção simples é o que a gente tem, né? Antes da gente dominar, por exemplo, a técnica do realismo, a gente tem uma percepção comum. E quando você vê um artista que desenha de forma realista, que chama atenção, que ele consegue trazer aquele nível de realista, ele tanto tem a parte técnica desenvolvida como uma percepção diferenciada. E aí ele pode ter sim desenvolvido isso intuitivamente, né, desenhando com o tempo e de forma intuitiva, né, sem perceber, ele foi desenvolvendo a forma certa de observar. Mas sim, né, existe uma forma ideal para você conseguir desenhar de forma realista, uma forma ideal de você compreender, de você perceber as coisas. Uma percepção simples, né, que é a diferença entre uma percepção simples e uma percepção realista, a simples é que a gente tem. Se a gente parar para analisar, quando a gente, por exemplo, é criança, a gente faz aqueles desenhos mais simples, né, vai desenhar, por exemplo, um homem, uma pessoa, a gente desenha aquele bonequinho de palito. É bem comum isso acontecer. Desenha um sol, né? A criança vai lá, desenha aquela bolinha, faz vários pauzinhos, né? É o raio do sol. Ou faz os raios desenhados, né, de outra forma, mas sempre de forma mais traçada, né? Não tem aquele compromisso em transmitir a realidade. E aí eu falo criança, mas a gente não pratica, não domina uma técnica para fazer um desenho realista, a gente vai continuar com aquela memória perceptiva, com aquela mesma coisa, a mesma forma de observar que você tinha quando era criança, você cresce e tem a mesma forma. Você criou padrões, né? Mesmo sem perceber, você ia desenhar um rosto de um bonequinho que você desenhava, você sempre fazia o nariz daquela forma, né? O olho você fazia daquele mesmo jeito. E aí você vai criando padrões. Então o que acontece? Criam-se padrões, né? Criam-se padrões na nossa forma de observar, né? Quando a gente desde criança vai acostumando a fazer dessa forma, a gente vai criando esses padrões e essas memórias perceptivas vai ficando dentro da gente. Então quando você vai desenhar, a primeira coisa que vem, se você for desenhar um olho, você vai desenhar um olho daquele jeito que você era acostumado a fazer, mais ou menos dessa forma que eu estou colocando aqui para você ver. E aí vai variar, tem pessoas que desenhavam de outra forma, desenhavam um pouquinho diferente, mas quase que esse padrão aqui meio que se repete, né, dessa forma mais simplória. E aí isso daqui não vai passar a realismo, porque é uma coisa que a gente já tem dentro. E o realismo você precisa observar de forma real, trazer aquela realidade para o papel. Ah, Henrique, mas isso é normal, cara, isso não vai me atrapalhar. Vai te atrapalhar muito. Quando a gente está desenhando, a gente não percebe, mas você pode estar olhando para um olho, numa referência, e está desenhando aquele olho, e enquanto você está desenhando aquele olho, você nem percebe que isso que está dentro de você, da forma que você já desenhou de outras vezes, começa a querer atrapalhar. Você, sem perceber, deixa de observar com sensibilidade a referência e começa a fazer coisas que estão na sua mente, que estão na sua cabeça. Eu estou dando um exemplo do olho, mas em vários aspectos isso acaba acontecendo. Então uma educação que eu preciso dar para você, a educação que eu dou de forma muito mais profunda e didática dentro do meu curso, é exatamente sobre isso, sobre você mudar a sua percepção e ter essa nova educação. Para quê? Para assim você ir cada vez desenhando com mais realismo, tendo mais sensibilidade na forma que você observa, cada vez mais e deixando de lado essas coisas, esses vícios, porque isso, querendo ou não, são vícios que a gente vai ficando. E eu também passei por isso no começo, quando a gente menos espera, quanto eu menos esperava, eu estava ali desenhando,
né? E depois de um tempo que eu ia perceber, eu falar, pô, isso aqui tá diferente demais da referência, né? Não tava assim na referência. E aí minha percepção que estava me traindo. Então é importante você levar isso a sério, né? Entender a importância disso para quê? Para você não cometer o erro de ficar anos e anos batendo na mesma tecla, fazendo, né? Por mais que você pratique, desenhe, você fala, Henrique, eu desenho pra caramba, eu pratico muito, estou sempre desenhando, né? Tem pessoas que estão sempre desenhando, só que se ela não tiver a educação, não tiver o conhecimento certo, ela fica cometendo vários erros. A evolução dela é muito curtinha. E ela não chega naquele nível que ela queria chegar. Então tem que ser arrancado, né? Não tem como você ter um baita desenho realista se você não tiver uma boa percepção realista, né? Imagine que é a mesma coisa com uma pessoa que quer comer de forma saudável, está fazendo uma alimentação legal, né? Mudando o hábito de vida, vamos supor, na questão da alimentação, e ela tem algum vício que, querendo ou não, impacta um pouco nisso. De repente ela tem muito vício de bebida alcoólica. É um vício bem grande nisso, está sempre bebendo. Então, por mais que ela está com uma alimentação, que ela está buscando ter uma alimentação saudável, se ela não se livrar de um vício como esse, ela vai estar desperdiçando o tempo dela, né? Ela vai estar fazendo uma coisa boa, mas uma coisa que vai completamente contra isso. Então, usando de forma como uma analogia mesmo para você compreender a importância de você ter uma percepção diferente da que você está acostumado, uma percepção mais apurada, que vai cada vez ficando mais sensível, né? E isso ligado com o restante, com a técnica, com todos os macetes que você vai aprender, isso casado, sem dúvida nenhuma, vai melhorar o realismo do seu desenho, vai trazer realismo de verdade que vai impressionar. Você pode reparar que eu não sei se você já desenha, se você está começando agora, né? De repente, se você já desenha e já fez isso, né? Que eu já aconteceu comigo, já havia acontecendo com outras pessoas, você vê o desenho de alguém, né? Sempre a gente está tendo coisas acontecendo, de repente está em evidência algum tipo de desenho, né? Algum personagem, alguma pessoa, e aí você viu aquele desenho e você quis fazer também a mesma referência, você pega a mesma referência que aquele artista desenhou e você vai desenhar, e aí no fim você fala, caraca, tá horrível. Não está passando realismo nenhum. Aqui está totalmente diferente. Como que ele teve a capacidade de perceber e fazer essa parte que eu nem de longe passei perto, sabe? Eu fiz muito diferente aqui, tem muita coisa errada. E aí eu pergunto para você, mas não é a mesma referência? Né? Vocês usaram a mesma foto, entre aspas. Pode até ser a mesma, de fato. Então o que, que você acha que está diferente? A sensibilidade, a forma que ele captou o detalhe daquela imagem, como ele conseguiu transmitir aquilo. Então não é simplesmente pegar uma referência e sair fazendo, né? Tem muita coisa por trás. E aí a única forma de você driblar, vencer e dominar essa parte da percepção é você realmente entendendo tudo isso. Não é à toa que eu, Henrique, estou falando sobre percepção, estou falando sobre isso. Falei na aula A aula antes dessa, extremamente importante se você ainda não viu, que você veja, tá? Se você viu, reveja para você assimilar ainda mais. Que eu falei sobre a percepção de tonalidade também, a importância, né, das ilusões de óticas, algumas que são extremamente normais de acontecer com todos nós, né? Esse é o caminho. Esquece essa coisa de a pessoa tem talento, tem dom. Não. Muitas pessoas intuitivamente aprenderam a observar de forma realista, outras não aprenderam, né? Bateram a cabeça e desistiram. Então, eu estou te passando uma coisa que acontece muitas vezes de forma intuitiva, só que eu estou passando de forma esclarecedora para você. Foi feito um estudo falando exatamente sobre isso que eu estou te passando aqui, sobre desenho. Pegaram grupos de pessoas, pessoas que desenhavam de forma realista e pessoas que não desenhavam nada de forma realista, né? As pessoas do bonequinho de palito, a pessoa que fazia aquela casinha comum, aquele solzinho, naquele estilo, naquela vibe, né? Pessoas que desenhavam daquela forma e pessoas que desenhavam de forma realista. E aí qual que foi o resultado desse estudo, dessa pesquisa com esses dois grupos de pessoas? Perceberam que uma das diferenças nesses dois grupos era a forma que a pessoa observava, a percepção que ela tinha de mundo, a percepção, a forma que ela observava aquilo que ela desenhava. Ou seja, enquanto as pessoas que não desenhavam de forma realista tinham uma forma muito simplória de observar, né, e não captar aquilo de forma real para passar para o desenho, as que desenhavam de forma realista, elas tinham essa forma diferenciada de observar. Então é isso que realmente começa a transformar a sua percepção. O livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é o livro que eu costumo falar nas aulas que eu li, esse livro ele é muito fundamentado em cima disso. Ele traz vários exercícios, várias formas, ele aborda isso, né, algumas formas para você ir mudando a forma que você observa.
Né? Nada mais diferente disso que é o que acontece no livro. E aí ele dá uma pincelada na questão técnica, né? Ele não vai te aprofundar em técnica nenhuma. Então existe sim a parte técnica, a parte da habilidade manual, que é outro pilar que eu insisto em falar. Por quê? Porque não basta você só entender e compreender a forma certa de observar. Você vai precisar ter esse domínio, essa habilidade. E isso já é outro pilar, né? Já é outra coisa que anda junto com a percepção. Só a percepção não vai resolver. Então vamos lá, continuando aqui, ó. Quais os maiores benefícios dessa percepção? Primeiro, desenhar qualquer coisa. Né? Por mais que no meu curso eu tenho tudo estruturado ali, desde o mais básico, você vai, né, subindo cada nível, então a gente vai ter vários tipos de desenho, vai ter desenhos mais simples, depois a gente vai evoluindo, vai ter a parte de, né, partes do rosto separado para você ir dominando, depois vai ter a parte do retrato completo, né, retratos completos para você ir fazendo, parte de textura na pele, cabelos, né, a gente vai desenhar animal, enfim, é uma gama de conhecimento, uma gama de técnica que, por mais que existe tudo isso para acelerar teu processo, para você ter um acompanhamento e realmente evitar cometer erros, né, e ter aquela segurança mesmo de falar, pô, será que eu estou fazendo certo? Então essa é a importância do curso. Só que eu já te adianto, ó, ter uma percepção que eu coloquei como primeiro benefício, ter uma percepção realista dessa forma, te faz desenhar sim qualquer coisa. Porque você começa a ficar muito mais sensível naquilo que você observa. E aí quando você está atento, quando você está sensível para perceber, você esmiuça aquela referência que você está desenhando. Você consegue trazer realidade, você consegue puxar cada detalhe daquela imagem que você está fazendo. E aí, se você realmente domina isso, não importa a referência, não importa se é um animal, se é um retrato, se é uma paisagem, se é uma natureza, se é um objeto, se é uma fruta, isso só vai variar a níveis de dificuldade. Que aí é óbvio, né, que não, como eu falo, não é só a percepção. E aí se você tem muitas outras coisas que você precisa acertar no meio do processo, de repente você não está evoluindo, não está conseguindo ter realismo no seu desenho porque está faltando outras coisas, que é o que eu estou falando aqui. Né? No curso está tudo isso alinhado e organizado para você. Porém eu te adianto que sim, ter uma percepção realista, dominar de verdade essa percepção, tem que estar ligado com essas outras coisas, mas isso sim vai te fazer desenhar qualquer coisa. Porque aí você não vai ser uma pessoa que simplesmente desenha, simplesmente cria outros vícios. Mesmo tentando desenhar com realismo, você cria vícios e realmente não está observando da melhor forma, que está realmente te aguçando e te fazendo evoluir, né, em cada novo desenho, as referências que você está desenhando. E aí eu insisto, né, eu bato nessa tecla porque eu quero que você tenha o quê? Muito resultado. Né? O que eu quero passar de conhecimento para você é que você realmente tenha bastante resultado. E aí eu podia muito bem te ensinar uma simples coisinha, um simples desenho, alguma coisinha muito mais simplória, mas que eu não ia nem sequer estar honrando o comprometimento que você tem de estar aqui buscando realmente conhecimento de verdade. De repente você ia aprender um pouquinho, mas você não ia aprender, né, a coisa mesmo, a base, o alicerce do que eu vou te passando. Né? Que eu estou te mostrando muita coisa de alicerce, de base, a gente vai desenhar. Né? Na próxima aula, já adianto para você, na aula C, que é sexta-feira, depois de amanhã, a gente vai desenhar junto. Daqui a pouco eu vou falar mais como que vai funcionar. Então ali, na sexta-feira, você já vai estar com uma certa bagagem dessas duas primeiras aulas que eu te entreguei aqui na parte da manhã. Se você está acompanhando o aquecimento na parte da noite, show de bola, você vai estar com uma bagagem muito maior. Não é a mesma coisa que você simplesmente chegar desenhando. Tem muita coisa por trás. E aí tem gente que não percebe a importância disso. Então, como benefício dessa percepção é o que eu acabei de falar, você desenha qualquer coisa. Segundo lugar, você imprime uma identidade muito forte, muito poderosa no desenho que você faz. Né? Se você reparar, qualquer artista, qualquer desenho que você admira, que tenha muito realismo, tem uma identidade, tem um algo a mais ali que você vê. E isso já, cara, já vem com você, né? Vem com cada artista. Aí eu já tô transcendendo aqui, eu tô falando que vocês dois podem, você e um outro artista, vocês podem estar num alto nível, vocês podem estar olhando a mesma referência e seus desenhos vão ficar diferentes. Mas calma aí, ó, diferentes, mas porém, né, os dois com uma baita qualidade de realismo. Não é aquele primeiro caso que eu falei, diferente porque aqui tá faltando tudo, né? Técnica, percepção, e você faz, ficou ruim. E o outro artista fez realmente com técnica, com percepção e tudo mais, deixou muito realista. Não é essa a diferença, eu estou falando a identidade que você imprime. E vocês ambos vão estar desenvolvendo essa baita percepção realista, uma boa técnica, começa a se tornar uma coisa até particular, que por mais que vocês estão vendo a mesma referência, vocês estão tendo sensibilidade, captando diferente aquela mesma imagem que vocês estão vendo.
né? Vocês estão transmitindo pequenos detalhes diferentes, onde vocês estão imprimindo a identidade de vocês. E isso sim está muito atrelado com a percepção que você tem, né? Que cada vez vai se aprimorando mais. Então guarda isso, tá? Se tratando de percepção, guarda a importância disso. Que se você quer se tornar um grande artista do realismo, essa é uma das bases, tá? Você ter essa percepção. Não uma percepção qualquer, não uma coisinha qualquer, né? O fato de você estar buscando conhecimento, tá se atentando a algo muito mais profundo, com certeza vai te fazer ter um resultado muito mais profundo, né? Existe uma diferença. Existe a diferença de você, de repente, saber um pouquinho de inglês. Eu, por exemplo, infelizmente não sei, né? Não sei praticamente nada. Então, se você sabe um pouquinho, de repente alguém está falando inglês perto de você, você entende uma coisinha ou outra, mas está completamente desconecto. Você vai ter muita dificuldade, ainda mais se você depender muito, né, de saber o inglês e você só capta alguma coisinha ali, não vai. Agora, quando você tem conhecimento, quando você já fala bem o inglês, fala fluentemente, você vai entender tudo que a pessoa está falando. A pessoa está ali batendo papo, conversando em inglês e você está captando, você está entendendo, você está conversando. Então, no desenho não é diferente. Eu quero te entregar o conhecimento mais profundo, para você realmente se tornar esse artista, entre aspas, fluente no realismo, que você realmente domine de verdade. De repente você está até cansado, né? Quantas pessoas estão cansadas? Hoje em dia tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa. De repente você já tentou desenhar, você já fez isso, aquilo, já viu isso, já viu aquilo, mas está faltando alguma coisa. De repente está te faltando mais esse conhecimento realmente profundo, que vai causar a diferença. Né? Se você fez as mesmas coisas até hoje e não teve um resultado diferente, alguma coisa está faltando. E o que prova isso é o resultado que você tem. Se você não está satisfeito, se não está legal, alguma coisa está errada. Então, eu convido você, esse é o momento de realmente mudar isso. E aí eu já puxo isso como um gancho aqui, você vai ter esse material em PDF, tá anotado aqui, eu já puxo como um gancho para onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso. Que são duas coisas, né? Primeiro é achar que é dom, né? A pessoa observa, pensa que é dom, a pessoa desenhar daquela forma, e eu já estou te trazendo bastante conteúdo aqui para você ir entendendo de verdade, de forma profunda, que não está relacionado com o dom, está relacionado com o conhecimento, né? Com a forma de observar, com a diferença real que existe entre uma pessoa que não está desenhando de forma realista e com a pessoa que desenha de forma realista, estudos que já mostraram isso. Então tudo isso é desenvolvido, é aprendido, né? E você está no lugar certo, não é questão de dom. E o segundo erro que eu vejo que as pessoas erram bastante é ignorar, né? Por isso que eu puxei como um gancho, é ignorar justamente essas explicações mais teóricas, como está sendo aqui, por exemplo, essa aula. Eu estou trazendo a teoria, porque quando a gente vai para a prática, você vai com uma outra visão, você vai completamente diferente. Você não vai desenhar mais por desenhar, você já vai com conhecimento. Por quê? Porque nem eu quero perder o meu tempo aqui, nem quero que você perca o seu. Né? Muitas pessoas que são apressadas, que não têm nem paciência para conseguir ouvir uma teoria e realmente mudar aquele resultado que ela está tendo, essas pessoas não estão tendo, elas não estão aumentando o nível de realismo, elas não estão conseguindo se destacar. Os anos passam, ela vê outra pessoa que começou praticamente junto com ela, tendo muito resultado e ela ainda não tem. E aí ela fica igual uma louca, buscando conteúdo prático, conteúdo prático, conteúdo prático, conteúdo prático, e a teoria nada, e o conhecimento que vai causar o resultado nada, né? Só que é aquela coisa imediata. E não é assim que funciona, né? Você não tem como você só beber água o tempo todo e não ter uma alimentação sólida. Uma hora vai faltar alimentação sólida. Não tem como você só comer a alimentação sólida e não beber água. Né? Precisa ter essas duas coisas. E aí você pode perguntar para mim, Henrique, por onde que eu começo a dominar de verdade esse tema? Você já está começando. Né, eu estou dando pequenos passos com você, eu não posso te entregar tudo de uma vez. Então, no momento, você já está aprendendo, ainda que pareça que não, você já começou a dar esses passos. Na próxima aula, a gente já vai começar a desenhar junto. Você já está com coisas dentro de você, que já está criando raiz, já está com conhecimento. Então, o passo de agora é você se atentar, se comprometer, continuar vendo as aulas, se inscrever na Jornada do Zero ao Realismo, se você ainda não está inscrito. O link vai estar aqui na descrição, que é o nosso evento, o foco principal, né? Isso daqui está sendo um aquecimento e o foco principal é a Jornada do Zero ao Realismo. Então você não pode perder, tá? Anota na sua agenda, se inscreve e vamos aqui, ó. Segundo passo para você realmente fazer desenhos realistas incríveis, tá? Se aperfeiçoar em uma gama de técnicas, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Se aperfeiçoar em uma gama de técnicas. Como eu falo, só a percepção não resolve, né? Desculpa estar sendo repetitivo, mas você tem que entender que é um processo e que existe uma gama de conhecimento. Então aqui eu estou falando sobre a gama de técnicas, eu estou saindo um pouquinho
da percepção. E aí quando eu falo sobre essa gama de técnicas é porque isso vai te trazer bastante resultado, né? Você não vai aprender uma coisinha só e já achar que sabe demais. Eu já coloquei aqui como erros principais que acontecem. Que primeiro é a pessoa aprende algo, né, e começa a acreditar que já é o bastante. Começa a acreditar que já sabe demais. Ah, já aprendi. Né? E não, às vezes você está tendo um baita conhecimento, você está tendo insights, mas ainda não é o conhecimento todo. Cara, a gente está no comecinho aqui do aquecimento, tem muita coisa, o aquecimento da noite, tem muita coisa profunda ali, muitos macetes práticos também. Então não é à toa que o nome é Jornada do Zero ao Realismo, porque não é só uma coisinha, né? E eu vejo muitas pessoas errando nisso, né? Acham que já aprenderam, quando aprende uma coisinha dá aquela falsa sensação que já sabe o bastante, não é assim. Senão você cai mais uma vez no problema de você não estar conseguindo desenhar de fato, não estar conseguindo transmitir realismo, não estar evoluindo a sua técnica, porque está faltando outras coisas. De repente você aprendeu algo muito importante, você dominou alguma coisinha realmente na forma de sombrear, né, algum detalhe, alguma coisa que você consegue fazer bem já. De repente uma parte do desenho que você já está começando a dominar de fato. Só que tem outras que de repente está te faltando, você não consegue desenhar cabelo, né, da forma que você queria, a pele realista, né, que eu coloquei aqui alguns exemplos que eu escrevi, pele realista, de repente a textura da pele, né, você não consegue desenhar ainda da forma que você queria. Então, alguma coisa você sabe, outras muitas você precisa dominar. De repente você ainda está ruim, né, está precisando melhorar no contraste, conseguir melhorar as transições do seu desenho, o contraste. Inclusive, coloca aqui no chat, né, você que está assistindo a aula, qual a maior dificuldade que você considera ter nesse momento, né? Se tratando de desenho realista, se você já tem desenhado, quais são as principais maiores dificuldades que você percebe que você tem nesse momento, né? Escreve aqui, porque é importante eu saber, para poder alinhar e trazer conteúdos que vão te ajudar cada vez mais nisso. De repente, ó, coloquei mais alguns exemplos, de repente retrato, de repente você desenha alguma coisa, mas quando você vai tentar desenhar um retrato por completo, você ainda não consegue, você não passa realismo. De repente a luz e sombra mesmo, que você ainda não dominou, né? Você ainda não compreendeu da forma certa, de repente são pequenos detalhes que você ainda não consegue fazer bem, né? Você está tropeçando ali nesses pequenos detalhes que você não consegue fazer, os mais minuciosos. Então tudo isso e etc, muitas outras coisas, né? Além dessas que eu escrevi aqui, tudo isso sim, você consegue, você pode aprender, tudo isso é desenvolvido. Né, porque antes disso eu coloquei aqui, né, as duas coisas que eu considero ser, né, erros que acontecem muito. O primeiro é achar que já sabe o suficiente, e a segunda coisa que eu acabei pulando e não falando é você não se achar capaz de aprender. Né? Existem esses dois tipos de pensamento, de a pessoa que já acha que sabe o bastante e aí ela não está tendo o resultado que ela deveria estar tendo, que ela merecia estar tendo, que ela podia estar tendo, porque ela já acha que sabe o bastante. Uma pessoa que acha que está completa, como que você acrescenta alguma coisa? Se você não estiver aberto a receber, é difícil, né, uma pessoa dar um conhecimento, entregar uma opinião, qualquer coisa que seja, porque você não está aberto para receber. E por outro lado, existe outro tipo de pensamento que é o oposto. Né? É a pessoa não se achar capaz de aprender. De repente você não se acha capaz, você fala, pô, não consigo. Posso desenhar isso aqui, mas essas outras coisas que você falou eu não consigo aprender, já tentei, não dá, pra mim não dá. Só que eu te pergunto, a forma que você fez até hoje, o que você fez para conseguir, você tropeçou, você acha que isso é definitivo? Você acha realmente que não tem mais nada que você possa aprender, que está te faltando para mudar esse cenário? Se você acredita que sim, que existe conhecimento que vai mudar isso, então você vai começar a mudar esse pensamento. Não é questão que você não é capaz, é questão que te falta o conhecimento certo para você dominar. O fato de você não ter conseguido até hoje, será que realmente significa que você não vai conseguir de jeito nenhum? Isso acontece na nossa vida, né? Em várias ocasiões. De repente você está fazendo alguma coisa e não vai, você não consegue ter resultado. Aí de repente chega alguém e fala, você já tentou fazer dessa forma? Né? A pessoa já sabe fazer. Ela fala, você já tentou fazer dessa forma? Aí você vai e modifica aquilo. Aí você fala, putz, caiu a ficha, né? Era isso. Então não se ache incapaz de aprender. Começa a pensar mais no que você anda fazendo e já fez até hoje. E pensa que pequenos pontos realmente de conhecimento e mudanças que vão acontecer, sem dúvida nenhuma, vão te trazer resultados diferentes. E eu não falo isso da boca para fora. Né? Meus alunos, eles entram com cada um com a dificuldade em uma coisa, ou com várias dificuldades, ou no total zero. Enfim,
E aí eles vão dominando, eles vão aprendendo, eles vão pegando o conhecimento que vai começando a mudar tudo aquilo. Né? Tudo vai se organizando e o resultado vem. Então eu não estou falando da boca para fora, né? Eu estou falando pelos próprios resultados. Tanto do que aconteceu comigo e que acontece com meus alunos. Tá certo? Então continuando aqui, ó, o terceiro passo para você fazer desenhos realistas incríveis, eu já falei sobre percepção, já falei um pouco da importância técnica e agora eu vou falar sobre passar obstáculos sabotadores. É um caminho, são coisas que acontecem aqui, ó, do lado do desenhar em si, mas que tudo isso que eu vou falar agora está extremamente atrelado ao resultado que você vai ter ou que você não vai ter. E não tem a ver com desenho, tem muito mais a ver com mentalidade. Né? Não é à toa que eu trago vários conteúdos aqui no aquecimento na parte da noite eu já comecei, né, com uma enxurrada de reflexão, de entendimento de conteúdo realmente para tratar, né, para bater nessas teclas, porque eu vejo que também é o que transforma, é o que pega uma pessoa sem resultado e faz ela ter muito resultado. E por incrível que pareça, não está ligado com desenhar em si, está ligado com outras coisas tão importantes quanto. Então, obstáculos sabotadores é tudo aquilo que vai te sabotando, né, vai impedindo você de realizar o sonho que você tanto queria realizar. E às vezes você nem percebe que isso está te sabotando. E aí é só vencendo esses obstáculos que são sabotadores que você realmente vai conseguir continuar e chegar no resultado que você quer. Aqui alguns deles, tá? Tem muita coisa, mas alguns. Ó. De repente tem pessoas que pensam, eu sou velho para aprender. Né? E isso vai sabotando ela. Eu sou muito velho para aprender e aí ela nem se esforça, porque ela já colocou isso na mente dela, né? Sou velho, não vou aprender. E na boa, eu falo para você, isso não tem nada a ver. Né? Eu tenho vários alunos mais velhos que arrasam, tem resultado. Até porque não existe diferença nenhuma entre uma pessoa ser mais velha e uma pessoa ser mais nova. Não tem. A diferença que existe na mentalidade. Se ela começa a acreditar que ela não é capaz, ela não aprende. Ela pode ser nova, ela pode ser mais velha, ela pode ter qualquer idade. Então, no fundo mesmo, talvez nem é isso. Ah, eu sou velho demais para aprender. Talvez você se ache incapaz de aprender. E aí você pode, de repente, usar isso como uma desculpa que você fala para você mesmo. Por quê? Porque encaixou, né? Pô, sou velho, sou muito velho para aprender, aí já encaixou ali, você já acha que não é capaz. E eu falo para você, que é mais velho, você tem uma percepção de mundo incrível. Uma percepção de mundo, uma sensibilidade, né? Uma experiência de vida que isso, por mais que pareça que não, isso quando você traz para a sua percepção na hora de desenhar, isso enriquece muito na hora que você vai imprimindo a sua identidade ali. Na hora que você pega o método estruturado e coloca tudo isso, transforma isso em arte, você não tem nem ideia do que você pode fazer. Eu falo isso porque isso acontece, né? Eu vejo alunos falando isso. Eles não se julgavam capazes, assim como eu também, no momento da minha vida, eu não achava que eu ia conseguir. E quando eles realmente têm um método ali, vão fazendo cada novo desenho, usando o método, aplicando, colocando em prática tudo aquilo que é ensinado, vai se abrindo os olhos. Ele fala, puxa vida, olha o tanto que eu aprendi, olha o resultado que eu estou tendo, que eu nem imaginei que eu podia ter. E por quê? Porque de alguma forma ele entrou, ele pegou o método e ele começou a enxergar de outra forma. Ele começou a acreditar que ele era capaz. E aí ele faz mais um, começa a acreditar mais, faz outro, começou a acreditar ainda mais. Quando pensa que não, ele já transformou a mentalidade dele. Ele já não tem mais isso, eu sou velho demais para aprender ou qualquer outra coisa. Então tem muito mais a ver com a mentalidade do que com desenhar em si. Porque desenhar em si você vai ter o método, você vai seguir. Só que para você seguir, para você realmente ter resultado, você precisa primeiro de tudo acreditar, né? Ter a mentalidade que vai te impulsionar para frente e não que vai te sabotar, né? Te sabotando você não tem resultado, você para no meio do caminho, né? Você desiste. Coloquei outro aqui muito parecido, né? Ah, Henrique, eu não consigo, né? Já tentei, não consigo de jeito nenhum. E você não está sozinho. Né? Isso é totalmente normal de acontecer, esse tipo de pensamento é normal. Né? Eu queria poder fazer você enxergar isso, né? De forma material, que isso é totalmente normal de acontecer, esse tipo de pensamento, de você achar que não consegue. Aliás, em muitas coisas da vida é totalmente normal, porque eu também passei por isso, eu também não acreditava que eu ia conseguir. Meus alunos, enfim, todos começamos do zero, né? Cheio de dúvidas. Por onde que eu começo? O que eu faço? Eu não vou conseguir. Né? Ah, já tentei, eu não vou conseguir. E aí isso tudo vai sendo transformado dentro do método. Olha só essas imagens aqui, vários desenhos dos meus alunos, e aí você vê o resultado deles, você vê os meus resultados, e todos nós começamos do zero.
a gente também tinha vários questionamentos assim como você tem. E é como eu falo, o fato de você não ter conseguido até hoje, será que define que você não vai conseguir? Eu acredito que o que define se você vai conseguir ou não é a sua mentalidade. Se você continuar acreditando que você não consegue, por N motivos, que de repente, pela experiência que você passou, alguma coisa que você tentou fazer, se você continuar acreditando que você não é capaz, você não vai conseguir ir para frente. Isso vai acabar te sabotando. E, ao mesmo tempo, é tão simples você perceber que você é capaz, né? Que todos esses exemplos que eu te mostrei dos alunos são pessoas comuns, né? Igual você, que eu, Henrique, não tem diferença nenhuma. Também achava que não conseguia, também não tinha resultado nenhum. Tenho uma deficiência visual, né? Que apareceu em mim numa fase que eu estava querendo aprender o realismo e eu achei que mais uma coisa que eu falei, agora que eu não vou aprender mesmo. Como é que eu vou desenhar com esse problema, com essa deficiência na minha visão? E nem isso me parou, né? Tanto que eu continuei e consegui dominar a técnica. Um outro obstáculo que pode te sabotar, né? Esse daqui já é aquele outro caminho oposto, que é você falar, isso eu já sei, né? Isso tudo é enrolação, né? Eu não preciso desse conteúdo, eu não preciso desse conhecimento, eu já sei disso. Aí, ó, tchau, a pessoa nem ouve. E aí ela não percebe que isso está sendo um sabotador na vida dela, ela não está indo para frente porque ela não está querendo ouvir, ela está achando que é enrolação, ela está achando que já sabe. E aí sim, isso sabota, porque se ela não quer ouvir, como que você vai falar? Né? Se você não tivesse a fim de realmente transformar seu resultado, eu podia fazer 1 milhão de conteúdo aqui, te pegar pela mão, te entregar tudo, que se você não quer, não adianta. Então se a pessoa se fecha, acha que já sabe, ela se sabota. Ela acaba não tendo resultado. Eu até falei disso na aula A, né, aqui da manhã, a aula antes dessa, que o último evento que eu fiz, na primeira aula do dia da semana da jornada do zero realismo, nos primeiros minutos de aula teve uma pessoa que já, né, saiu, já reclamou nos comentários, né, falou, ah não, é enrolação, tá falando isso e aquilo aí, cadê o conteúdo, cadê, sabe, ela focou que ela queria um tipo de conteúdo, ela queria de repente só a parte prática e vazou reclamando, quer dizer, em minutos ela já não estava com paciência nenhuma de ouvir. E aí continua a primeira aula, existiu tudo ali, teve a parte teórica, teve o desafio prático, né? Daqui a pouco estavam as pessoas praticando, colocando os desafios dentro da comunidade, né? As pessoas começando a ter resultado. E essa outra pessoa, ó, tchau, já tinha saído, não quis ouvir, né? Então ali você já percebe o sabotador, o obstáculo sabotando a pessoa. E eu falo para você, que tipo de resultado você tem, né? Como que está o seu resultado? O que mostra se você já sabe ou não é o resultado que você tem, né? Você pode falar que já sabe, mas se você já tem o resultado que você deseja, você já tem bastante realismo, né? Você já se destacou, né? Impressiona as pessoas com o nível que você tem, de repente tem uma renda com desenho, realizou de certa forma o sonho que você tem com desenho. Se você realizou, se você já domina tudo, de repente você nem vai se interessar por estar aqui, porque você realmente não precisa. Agora, o resultado que você tem mostra se você realmente sabe. Se você não tem resultado, é porque você quer aprender, você sabe que você precisa. E aí não existe outro caminho, você precisa ouvir, você precisa ter o conhecimento, você precisa depois praticar, você precisa seguir um processo. E aí mais um, né, obstáculo sabotador, que muitas pessoas acabam tendo também. Não sei qual é o seu, pode ser também esse, que é, Henrique, eu não tenho dinheiro, né? Eu até queria me aperfeiçoar, dominar o realismo, mas cara, eu não tenho dinheiro para aprender. E aí eu já bati o martelo, né? Não tenho dinheiro, não consigo, não vou aprender. E aí eu falo para você, né? Não eu falando, mas Benjamin Franklin, né? Que foi um dos homens mais inteligentes socialmente, ele tem uma frase que eu acho que representa muito, né, tudo que eu acabo tentando passar para você que também tem esse tipo de sabotador, que ele fala, o investimento em conhecimento é aquele que traz maiores retornos. Então você pode investir em muita coisa. Aliás, ó, gastar é uma coisa, gastar por gastar. Investir é diferente. Investimento é aquilo que você investe e aquilo vai te trazer retorno. E existem diversos tipos de investimento. E aqui o Benjamin Franklin fala, o investimento em conhecimento é aquele que mais traz retorno. Então olha o poder disso, quando você investe em conhecimento, é o que mais vai te trazer retorno. Isso é algo que ninguém vai tirar de você, você não está gastando, você está investindo. E retorno, né, voltando aqui para o desenho,
O investimento em conhecimento que vai te trazer retorno em diversas áreas, né? Não é só retorno em técnica, vai te trazer o retorno técnico, o retorno que vai te fazer se destacar, mas vai te trazer retorno na sua saúde, né? Imagina a terapia de você estar fazendo um baita desenho que está te servindo como um bem-estar e ainda aumentando sua autoestima, porque você está tendo um bom resultado. Então vale para a sua saúde, vale para a sua autoestima, vale para a realização do seu sonho, né? Quanto que custa para você realizar um sonho que você tem? E aí fora a parte financeira, né? Fora a parte financeira, que você pode entregar encomendas de desenho. Eu faço contas bem simples, né? Você fazendo algumas encomendas, vamos supor, tá? Porque tudo é relativo, mas vamos supor que você fez algumas encomendas a R$ 150. Você já parou para imaginar o retorno que isso começa a te trazer? Você já começa a ver aí o investimento que houve e o retorno financeiro voltando. Enquanto que se você deixa isso te sabotar, você fala, não vou gastar para aprender, não vou... Aliás, não é gastar, né? Você já tem, de repente, quem tem essa mentalidade, né? Que fala, vou gastar, ela já está pensando, né? De uma forma que vai sabotando ela, porque ela não está encarando como um investimento. E é por isso que isso sabota, porque isso sabota, cara, o nível que você vai ter sabota toda a realização do seu sonho. E às vezes é sim difícil entender isso no começo. Mas quem entende, cara, vai pra frente. Ultrapassa brincando esse sabotador. Vai pra frente. Meus alunos, isso começa a acontecer rápido, né? Em poucos meses ali, 5 meses de curso, já tá arrasando, já tá podendo fazer um trabalho de qualidade, entregar uma encomenda de desenho. De repente até antes, né? Eu tô dando um exemplo aqui, mas com certeza vai ter pessoas que antes disso já tá voando, já tá tendo retorno. E aí uma das coisas mais importantes que foi o curso, por exemplo, o que te trouxe a bagagem, o que trouxe a transformação que você tanto buscava e sonhava, aquilo ali acaba se tornando até de graça, porque o investimento voltou. Olha só, uma coisa que se torna de graça, uma coisa tão poderosa, que fez a transformação se tornando de graça para você. Fora o conhecimento, que vai ficar com você, o conhecimento é seu. Né, o conhecimento que está enraizado e ninguém nunca vai tirar de você. E aí eu pergunto para você, quanto que vale, né, se fosse botar na questão financeira, quanto que vale você se tornar o grande artista do realismo que você quer? Qual o preço disso para você? Quanto custa para você ficar mais 2, mais 5 anos tendo o mesmo resultado, né, não evoluindo, vendo a vida passar, vendo outras pessoas alcançando o que você queria ter alcançado? Quanto custa para você ficar do mesmo jeito, com as mesmas dúvidas, daqui 2 anos, 3, 5, quanto que isso vai custar? E aí a gente começa a ver que isso sim é caro, né? Caro é você não ter resultado, caro é você continuar desperdiçando tempo, energia, cheio de dúvidas, fazendo sem saber se está fazendo certo. E eu nem penso 2 vezes, cara, isso é caro. Quando eu quero um conhecimento, quando eu quero um resultado, eu procuro investir. Ah, Henrique, mas eu não tenho dinheiro. Eu também, se eu não tiver dinheiro, eu tento dar um jeito. Se eu sei que aquilo ali vai me retornar, eu tento dar um jeito. Várias vezes que eu precisava de um dinheiro de repente extra, eu tentava dar um jeito. Tentava vender alguma coisa simples ali para conseguir fazer aquilo que eu preciso. Pede ajuda, faz alguma coisa e você vai. Quando você enxerga uma coisa, se você acredita naquilo, você precisa buscar, você precisa realizar, você precisa consolidar. Né? Outras pessoas que você for falar, de repente não vai acreditar porque não vai ter visto o que você enxergou, né, internamente. Se você enxergou, você tem que ir para cima, porque aí depois você vai, aquilo te retorna, né? O investimento e conhecimento é o que traz maiores retornos, e aí você cria casca, você aprende, né? Você toma isso como lição e você acredita cada vez mais no resultado, né? No investimento. Quando você vai investir em você, você começa a acreditar ainda mais no que aquilo vai retornar, porque você começa a presenciar essa frase que eu acabei de falar do Benjamin Franklin. Uma coisa é eu falar a frase, outra coisa é você vivenciar isso de verdade. Então quero que você pense nisso, né? Que muitas vezes a gente coloca outras coisas como prioridade, coisas que de repente não vão trazer o retorno, né? Não é um investimento em conhecimento, são coisas muito de repente superficiais que a gente até está perdendo dinheiro, realmente está gastando. A gente deixa de investir na gente, de investir no nosso sonho, né? E aí se a gente não investe, quem vai? Né? Quem vai acreditar? Se a gente não acreditar, quem vai? E aí para finalizar aqui, ó, no conteúdo de hoje, né? Existem muitos obstáculos, eu tenho tratado disso também nas aulas de aquecimento da noite, é importante você ver, participar, né? Aqui eu estou falando alguns, não tem como eu trazer tudo em um único conteúdo, então é por isso que a gente divide,
né? E eu tenho falado sobre isso e vou continuar falando. Então aqui mais um para finalizar essa parte. Você pode ter um obstáculo que é: Henrique, me falta tempo, né? Eu não tenho tempo para aprender, não tenho tempo para desenhar, não tenho tempo para implementar. Em primeiro lugar, eu nem falo nada, né? Eu super concordo com você, com a correria diária, com tudo que acontece. É normal, a gente realmente precisa encontrar tempo. Muitas vezes a gente não tem tempo realmente para fazer tudo que a gente queria fazer. Só que mais uma vez a gente entra um pouquinho no quesito prioridade, né? A gente precisa priorizar certas coisas. Eu tive uma época que eu também não estava conseguindo desenhar, né, da forma que eu queria, eu não estava conseguindo, né, na correria, não estava sobrando tempo. E eu comecei a fazer um pouquinho, né? Sempre me programei para todo dia pegar um pouquinho. Claro, se algum dia falhar, ok, mas eu tentei manter constância. Todo dia um pouquinho, me dedicar ao desenho, desenhar 30 minutos, às vezes era 20 minutos, às vezes estendia um pouco, porque a gente pensa que vai desenhar pouquinho, de repente quando você vê que não, você já desenhou ali 40 minutos, uma hora, e aí se você tem compromisso, você tem que parar rapidinho ali e sair, porque é tão prazeroso que você nem vê o tempo passando. E aí isso foi muito poderoso para mim, né? Porque quando eu pensei que não, né, já tinha passado um bom tempo e eu tinha mantido a consistência, eu tinha voltado a desenhar, encontrado de novo o prazer de desenhar, e eu tinha conseguido, né, sem fazer nada mirabolante, né? Não precisava ficar ali horas e horas desenhando. Às vezes eu vejo pessoas que pensam que é assim, né? Vou desenhar, eu preciso desenhar muitas horas. Cara, se você tivesse mais horas demais para desenhar, isso não ia adiantar tanto, porque a compreensão ela vem aos poucos, né? Existe a compreensão e você vai praticando, né? Se você ficar ali horas e mais horas um dia desenhando e depois horas e mais horas direto, não significa que você vai aprender demais, né? Em uma semana você já vai estar voando. Não é sobre isso, né? Se você passar 12 horas, de diversos dias, 12 horas desenhando, você nem consegue, né? Mas se fosse o caso, você não ia ter a evolução nesse período relâmpago, porque não é um passe de mágica. É um pouquinho que você faz por dia, que você se compromete, e aí você mantém constância, que é muito mais importante, a constância, né? A constância, você faz um pouquinho por dia e vai implementando o método. E aí não pensa que, né, mais uma vez, não pensa que você está sozinho, né, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de obstáculo que pode sim te sabotar, porque se você der ouvidos a isso, você acaba parando, você acaba não indo para frente. Por isso que eu trago conteúdos assim para poder te mostrar, o caminho, para poder te mostrar que isso aconteceu comigo, que isso acontece com meus alunos, e a gente dribla, a gente vai e faz, a gente se compromete em fazer. É um pouquinho por dia, né? Eu sei que a correria é grande, falta tempo, mas eu te pergunto, qual lado que você quer estar? Você quer continuar falando isso? Henrique, me falta tempo e bater um martelo? E aí você não vai para frente, você para, desiste? Se você quer isso, ok. Agora se você fala para mim, Henrique, eu não tenho tempo, mas eu vou me programar, eu vou fazer um pouquinho por dia. Assim como vocês fizeram, eu vou fazer também e eu vou ter meu resultado. Se é isso que você quer, então passe para o outro lado. É um convite que eu faço para você. Já emendo aqui fazendo esse convite para você separar esse tempinho, porque na próxima aula de aquecimento, sexta-feira, aula C, eu vou desenhar junto com você. Eu vou te falar agora, daqui a pouco, o tema da aula, a gente vai desenhar junto. E aí eu quero que você reserve, né? Você que tem se comprometido, parabéns pelo seu comprometimento e reserve, né, na sexta-feira esse tempinho para a gente poder desenhar junto. Comece a pensar nos frutos que você vai ter, né, com esses pequenos passos de comprometimento que você vai dando. Tá certo? Então, antes de eu falar, né, da próxima aula, sexta-feira, 9h30 da manhã, né, aqui no canal do YouTube, eu vou falar sobre o material de apoio, que é o PDF, né, de toda essa aula que eu trouxe para você. Existe um material de apoio em PDF para você baixar, guardar com você, ler, né, unir junto com essa aula para a sua compreensão ser muito maior, né, unido com a anotação que você fez. E o link para você fazer o download, para você baixar, vai estar aqui na descrição dessa videoaula. Tá? Aqui na descrição você vai ver o link. Ele está disponível para você baixar até as 2 horas da tarde de hoje. Tá? Até 2 horas da tarde. Depois vira fumaça, depois some. Por quê, Henrique? Porque é uma forma de honrar você que está aqui, né, comprometido, comparecendo no horário da aula. Então até 2 horas você pode fazer o download
e existe uma senha que você vai clicar para destravar o material. Qual que é a senha, né, desse material? A senha é conhecer. Você vai escrever conhecer, tá? Você vai escrever conhecer e vai destravar o material. Coloquei essa palavra nessa senha conhecer porque conhecer é um grande passo, né? Conhecer o que eu trouxe para você nesse conteúdo é um grande passo, né? Além de técnica, além de teoria, né? Técnica e teoria e obstáculos, tudo isso são extremamente importantes para você ter resultado, né? Conhecer todas essas coisas é importante para te fazer realmente ter resultado. Então é por isso que eu coloquei a palavra conhecer como a senha. Então, recapitulação breve aqui do que a gente viu hoje. Tá? A gente viu os 3 passos para fazer desenhos realistas incríveis, tá? 3 passos mega importantes. A gente viu o primeiro passo, que é desenvolver, né, uma percepção realista. Você viu a diferença entre uma percepção simples e uma percepção realmente sensível e realista, né? O porquê de você desenvolver isso, o que isso vai impactar nos seus resultados, né, a curto, médio e longo prazo. Qual que é o perigo de você só ter uma percepção simples ou você só sai correndo buscando conteúdo prático e não presta atenção nessas bases que eu estou te passando para você mudar a percepção. O perigo de você continuar, né, com vícios, com aquilo, tudo que eu mostrei para você que acontece na nossa forma de perceber, né, velhos padrões que a gente tem e acaba atrapalhando e muito na hora de você desenhar e evoluir no desenho realista. E por outro lado, né, você viu que tendo essa boa percepção, compreendendo isso daqui, você vai vencendo ilusões de ótica normais de acontecer, você quebra esses vícios, você consegue ter uma baita percepção sensível, você começa a imprimir a sua identidade única no seu trabalho, você começa sim a se destacar, né? Então é extremamente importante você desenvolver esse tipo de percepção. E que não depende de dom, né? Estudos mostram isso, então tudo isso é desenvolvido nessa percepção, essa forma de ver, né? Isso que começa a mudar. Pessoas desenvolvem isso de forma intuitiva, porém existe o conhecimento por trás disso. E quando você tem o conhecimento, você coloca em prática e você tem o mesmo resultado. A gente viu aqui o segundo passo para fazer desenhos realistas incríveis, que é sobre você se aperfeiçoar em uma gama de técnicas, né? Falei os erros principais nisso, né? Que é ou é a pessoa achar que já sabe bastante e aí ela se fecha para poder entender a gama de técnicas que existe no realismo, tudo que ela precisa de fato aprender para se destacar de verdade, ter um nível de realismo que ela quer. Por outro lado, né, o pensamento de algumas pessoas que pensam que não são capazes de aprender, né, quando eu falo a gama de técnicas que existem, e acha que não é capaz, de repente ela desenha algo legal, já dominou alguma parte, mas não consegue desenhar outra, não consegue desenhar cabelo, textura de pele, enfim, ela tem algumas dificuldades extremamente normais, né, e de repente tem até uma vivência que já ter tentado desenhar e não ter conseguido, e aí de repente ela pensa que não é capaz de aprender. A gente viu sobre isso, e o fato de você ter feito de certa forma e não ter tido resultado não significa que você está fazendo da forma certa, muito menos que você não possa aprender a forma correta, entender o caminho e começar a ter resultado diferente, assim como tudo na vida. E por fim a gente viu o terceiro passo para fazer desenhos realistas incríveis, que é a parte da mentalidade, né? A parte de você vencer obstáculos sabotadores, né, que não foi só falado nessa aula, tenho trazido, vou continuar trazendo nas aulas de aquecimento, na jornada do zero ao realismo. Então é importante você acompanhar todos os conteúdos para você realmente assimilar tudo e chegar, né, no resultado que você quer. E aí eu falei de alguns, né, sou velho para aprender. A gente viu aqui que tem muito mais a ver com a crença, né, a forma que você acredita, não tanto com a questão da idade, né. Isso é uma coisa que acontece. Eu tenho alunos mais velhos, né, vários alunos mais velhos, e se destacam, desenham, tudo numa boa como qualquer pessoa, não tem a ver com a idade, mas com o fato de você pensar que você não é capaz, né? Aí você pode usar qualquer outra coisa para justificar o fato de você achar que não é capaz, né? De repente você vai falar que é velho, de repente você vai falar que tem um empecilho, uma dificuldade, uma deficiência, qualquer coisa que você pode colocar ali como barreira, né? E aí a gente falou sobre o perigo de você não vencer esses obstáculos, porque isso acaba sabotando, né, e não te faz ir para frente, te faz parar, estagnar e não chegar no nível que você quer. Falei sobre o obstáculo também de você achar que não consegue, né, que tem um pouco a ver com isso. Mostrei vários exemplos dos meus alunos, né, de mim mesmo. Você vê meu antes, meu depois. Como que isso é normal,
né? É normal a gente pensar assim, principalmente no começo a gente começa a pensar que não consegue, começa a ter alguma dificuldade, dúvidas, e a gente acha que não é capaz, mas que isso é extremamente normal de acontecer quando você compreende que é método, né? Que é você seguir o método, implementar, e você realmente entende isso, aliás, você vê isso, né? Você vê a prova real disso acontecendo comigo, com os meus alunos, você vê que sim, é completamente possível. Falei sobre o perigo, né, de você de repente acreditar que isso eu já sei, isso é enrolação, e isso também fecha, né, a porta para a pessoa ir para frente, ela acaba se sabotando, acaba não evoluindo, acaba não tendo conhecimento porque ela está fechada, ela não está aberta para receber o conhecimento que vai realmente trazer o resultado que ela quer. Porque o que mostra se ela realmente já sabe o resultado que ela tem. Se ela não tem o resultado, se ela está insatisfeita, se não ainda está se destacando, passando a realidade que ela criou nos desenhos, se ela ainda não realizou o sonho que ela tem relacionado com o desenho, alguma coisa está faltando, né? E esse resultado é o que mostra se ela realmente sabe ou não. A gente falou sobre também o obstáculo do dinheiro, né? Da gente falar, pô, não tenho dinheiro para aprender, não posso gastar, enfim, eu mostrei tudo isso também, uma coisa muito atrelada à mentalidade, né? Que se você deixa isso te sabotar, você pode daqui 3, 5 anos você olhar para trás bastante arrependido, né? Porque você vai começar a perceber que caro é você continuar do mesmo jeito, com as mesmas dúvidas, né? Deixando o tempo passar, desperdiçando o tempo, desperdiçando energia, desperdiçando o próprio dinheiro, muitas vezes que você começa a se aventurar, a desenhar, compra material, faz isso, aquilo, e você podia já ter evoluído muito, né? Nesse tempo que você ficou fazendo por conta própria, cheio de dúvidas, sem saber se você estava fazendo certo. E não só por isso, né? Porque investimento em conhecimento, como eu falei aqui, que o Benjamin Franklin, né, falou, que o investimento em conhecimento é o que traz maiores retornos. E de fato é, né? Eu mostro os resultados dos meus alunos, e você vê que em poucos meses, 5 meses, 6 meses, o aluno já está tendo bastante resultado, já está entregando encomenda de desenho, já está tendo o retorno financeiro também, além do retorno na saúde, como eu falei, sobre o prazer de desenhar, né, que é como uma terapia, tudo isso, a autoestima, o resultado que você começa a ter, né, você começa a se enxergar e ter palpável ali o resultado mesmo de você, né, se destacando e se tornando realmente um grande artista que você sonhava. E aí, além de todo esse retorno, você ainda fica com conhecimento que é seu, ninguém vai tirar de você. Então, quanto que vale você realizar seu sonho, quanto custa para você ter o resultado que você quer. Então só você pode falar quanto que isso custa, quanto que isso vale para você. E aí, para finalizar, a gente falou sobre a falta de tempo, né? Você viu que isso é também absolutamente comum de acontecer, já aconteceu comigo, e eu te falei dos dois lados, né? Que é compreensível, completamente normal realmente a gente não ter tempo, né? A correria diária, totalmente normal, né? Afazeres domésticos, família, tudo mais, absolutamente normal. Só que sim, está dentro dos sabotadores, porque se a gente só bater o martelo, falar não tenho tempo e aí você para, você acaba não tendo resultado, desperdiçando o seu sonho, né? Desperdiçando o seu talento, desperdiçando seu futuro. E aí existe o outro lado, que é você enxergar meus alunos, é você enxergar o que aconteceu comigo, o que eu fiz para driblar isso, né? Começar a encaixar, né, a colocar como prioridade um pouquinho que fosse por dia, e a gente fazendo isso, a gente vai de passo em passo e acaba chegando no resultado. Então é dois lados, né, dois caminhos. Ou você bate o martelo, infelizmente a decisão que você toma acaba impactando o futuro que você vai ter, né, ou para ter resultado ou para não ter. E aí eu, Henrique, não posso decidir por você, né, a decisão é sempre sua, né, 50% aqui comigo, 50% é você. É a sua decisão e a sua dedicação, tá certo? Então, por hoje é isso, tá? Qual que é o tema da próxima aula? Próxima aula, aula C, na sexta-feira, desenhe comigo do zero, né? Parte 1. A gente vai fazer um desenho realista, passo a passo, né? Vai ser um baita conteúdo também, totalmente prático, né? A gente vai ter a parte prática. E aí, eu falo para você separar, né, uma folha de sulfite, né? Procure arrumar uma folha de sulfite para você fazer esse exercício, né? Mais de uma, para você usar ali na hora. E um lápis. Eu ainda não falei sobre o material aqui no aquecimento da manhã, porém no aquecimento da noite eu vou ter uma aula bem específica falando sobre materiais. Aliás, eu tenho que olhar na programação se eu já até não já tive essa aula, né? E de repente não estou lembrando aqui, mas vai ser totalmente focada na parte de material,
para o desenho realista, tá? Então é extremamente importante você ver, tirar todas as suas dúvidas lá. Mas como a gente já vai fazer um desenho na próxima aula aqui do aquecimento da manhã, eu adianto para você, né? Uma folha de sulfite e um lápis 4B. Eu já vou falar aqui, Faber-Castell da linha 9000, que eu dou de exemplo esse lápis, tá? Que ele é bem bacana, fácil de ser encontrado. E eu não vou me aprofundar aqui, tá? Porque aí preciso de uma aula para isso, para explicar tudo sobre o material, né? Lápis, mas dando uma pincelada, os lápis que a gente usa para o realismo são lápis graduados, né? Não é aquele lápis que a gente usa para escrever na escola. Aquele lápis, ele tem aquele grafite e só aquele. Então não dá para a gente brincar, variar, fazer as tonalidades no realismo. Para isso a gente precisa de lápis graduados, né? Que vai ter o mais escuro, um mais médio, né, um acinzentado, outro mais claro. E aí a gente não vai usar tantos lápis assim, né? Para concluir, por exemplo, esse desenho, você pode concluir com 4B, esse que a gente vai fazer na próxima aula. E aí você pode ter um lápis mais claro, de repente um HB, de repente um de graduação B, né? Se tratando do Faber-Castell de graduação B e um 4B, a gente consegue fazer o desenho. Se você não tem um 4B, pode ser um 5B, pode ser um 6B, né? Um desses três, 4, 5 ou 6B. Esse é o lápis escuro que você vai usar. Um lápis escuro. E um lápis mais claro, que pode ser um de graduação B, por exemplo. Mas aqui, ó, é só uma hipótese, tá? Tem várias marcas de lápis, tem lapiseira, enfim, tem outras formas de você usar aqui, mas como eu falei, vai ter uma aula específica sobre material. Porém, qualquer dúvida também, se você tiver sobre a próxima aula, sobre material, pergunta para mim. Tá? Qualquer dúvida que você tiver, como eu falei na primeira aula, esclareça, aproveita o máximo, tá? Esse conteúdo, essa jornada do zero realismo, esse aquecimento, aproveita o máximo para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Então deixa no comentário, se você ainda não é inscrito, né, aqui no canal do YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho de notificação, curte esse vídeo, tá? Por favor, curte, porque assim você ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas, né? Assim o YouTube impulsiona. E ativa o sininho porque é importante, tá? Para sempre que vier um novo vídeo meu aqui, com mais conteúdo, o YouTube avisa para você. Se você não ativar o sininho, você acaba não sendo avisado e perde o conteúdo, tá certo? Se você ainda não se inscreveu na Jornada do Zero Realismo, que é um evento principal, é o mais importante, tá? Isso aqui está sendo aquecimento. Se você ainda não se inscreveu, o link vai estar aqui na descrição. É bem simples, tá? De forma gratuita, você se inscreve. O evento é 100% gratuito e 100% online. Você vai clicar, colocar seu nome, e-mail, né? Aí você vai receber os avisos pelo seu e-mail e você vai entrar também no grupo de WhatsApp. Quando você for se inscrever, vai ter um passo a passo bem simples. Você entra no grupo de WhatsApp para você também receber todos os avisos, tá? Que assim você não corre risco nenhum de perder, tá? Então você precisa receber sim os avisos para você não perder nada. Meu Instagram tá @HenriqueOliveiraDesenhos. Se você tem Instagram e ainda não me segue, acompanha o meu trabalho por lá, né? @HenriqueOliveiraDesenhos. Você pode mandar também qualquer dúvida que você tiver, se ficou alguma dúvida nessa aula, você que está assistindo de repente o replay da aula também tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar no @HenriqueOliveiraDesenhos, que é o Instagram. E é isso, por hoje é isso. Muito obrigado pelo seu comprometimento, né, de estar aqui. Isso mostra que você é comprometido, isso mostra o resultado que você vai ter. As pessoas mais comprometidas são as que mais têm resultados. Tá certo? Então a gente tem um encontro marcado na aula C, tá? Depois de amanhã, sexta-feira, 9h30 da manhã, e eu te vejo lá.